Preste atenção, porque o que vou lhe contar pode transformar a maneira como você interpreta cada interação que teve com alguém de uma geração diferente. E talvez isso já esteja acontecendo na sua vida agora. Alguém desenvolveu sentimentos por você, mas a diferença de gerações entre vocês complica tudo o que você pensava entender sobre atração e conexão emocional. Sou psicóloga e peço que fique, porque isso vai muito além do romance. Estamos falando de psicologia, dinâmicas, poder e fragilidade emocional. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal, porque o que você está prestes a aprender pode evitar que você tome uma decisão da qual não poderá se arrepender. Agora imagine que alguém significativamente mais velho ou mais novo que você começa a notar você com uma intensidade incomum, como se tivesse descoberto algo em você que o resto do mundo não conseguiu ver. E então sua mente faz algo extremamente perigoso. Ela começa a preencher as lacunas com suas próprias interpretações. Ela diz a si mesma: isso não pode ser coincidência, isso tem que ser especial, isso é o destino. Mas a psicologia oferece uma perspectiva completamente diferente sobre a atração entre pessoas de idades diferentes. Nem sempre se trata de amor genuíno. Muitas vezes surge da projeção, da curiosidade não resolvida e de necessidades emocionais que não encontraram outra forma de expressão. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas confundem intensidade com compatibilidade e atenção com compromisso real. Se você já se sentiu atraído por alguém consideravelmente mais velho ou mais novo que você, saiba que não está sozinho. Mas existe uma verdade mais profunda nessa dinâmica que quase ninguém percebe. O que parece uma conexão autêntica pode, na verdade, ser uma incompatibilidade emocional perfeitamente disfarçada. Quando uma pessoa mais velha se conecta com uma mais jovem, geralmente ocorre uma transferência psicológica, uma busca vitalidade, novidade ou validação. A outra pode estar buscando orientação, estabilidade ou simplesmente atenção constante. Esse desequilíbrio gera uma carga emocional intensa que parece exatamente com o amor, mas, em muitos casos, é uma química que nasce da diferença, não de uma verdadeira afinidade subjacente. Você pode se pegar pensando nessa pessoa constantemente, repassando conversas inteiras na sua cabeça e atribuindo camadas de significado a mensagens que talvez não as tivessem. Mas seu cérebro nem sempre está trabalhando para lhe dizer a verdade. O cérebro está tentando dar sentido à estimulação emocional e ao que é novo para ele. E quando uma diferença de idade entra em jogo, a dinâmica de poder opera silenciosamente, moldando suas emoções sem que você perceba. Portanto, antes de atribuir tudo isso ao destino ou descartar como errado, você precisa entender a que suas emoções realmente estão respondendo. Há algo que quase ninguém ensina sobre a atração emocional entre pessoas de gerações diferentes. Quando uma pessoa mais velha se apaixona por uma mais jovem ou vice-versa, seu cérebro não está apenas reagindo à pessoa em si, está reagindo ao que ela representa para você. Os psicólogos chamam isso de projeção, e é uma das distorções mais poderosas nos relacionamentos humanos. Quando você é jovem, pode projetar atributos como segurança, sabedoria e estabilidade em uma pessoa mais velha, como se ela já tivesse descoberto o que você ainda não sabe como lidar. Você se sente inseguro em seu próprio mundo e essa outra pessoa parece serena, equilibrada e emocionalmente completa. Mas o que você percebe nem sempre corresponde à realidade. Às vezes, é simplesmente a sua necessidade de orientação projetada para fora. E quando você é a pessoa mais velha, a projeção pode assumir uma forma completamente diferente. A juventude da outra pessoa, sua energia, sua admiração, a sensação de ser necessário ou até mesmo a reconexão com algo emocionalmente vivo. Você pode sentir que essa pessoa o vê de uma maneira que a vida havia deixado de lhe mostrar. Mas aqui está a verdade que muitos consideram desconfortável. A projeção parece química justamente porque gera intensidade sem substância real. A mente preenche vazios emocionais com fantasia, e essa fantasia se torna emocionalmente viciante. Você começa a antecipar as mensagens da outra pessoa, a superinterpretar o silêncio dela e a atribuir importância a pequenos gestos que nunca deveriam ter tido essa importância. É nesse ponto que o apego começa a se formar, não a partir de uma compreensão verdadeira, mas da antecipação emocional. Quanto mais incerta a dinâmica, mais forte se torna a atração. É por isso que relacionamentos com grande diferença de idade podem se tornar tão absorventes. Eles despertam simultaneamente curiosidade e insegurança.
Seu sistema nervoso fica hipersensível. Cada interação parece amplificada e o cérebro começa a liberar dopamina de forma imprevisível, criando um ciclo que se assemelha à dependência emocional. Mas o que você realmente busca não é necessariamente essa pessoa, é a sensação de ser escolhido por alguém percebido como diferente de tudo que você já conheceu. E essa diferença é confundida com profundidade quando muitas vezes é simplesmente um território emocional inexplorado. E o desconhecido nem sempre equivale a algo saudável ou verdadeiro. Quando você consegue desacelerar o suficiente para observar seus sentimentos sem a interferência da fantasia, começa a discernir se essa conexão se baseia em compreensão mútua, maturidade emocional e uma direção compartilhada, ou se existe simplesmente um contraste emocional que parece poderoso, mas talvez não tenha a solidez necessária para sustentá-lo a longo prazo. E essa distinção traz clareza em vez de confusão e, acima de tudo, reconduz você ao autoconhecimento. Há um momento em todo relacionamento, com grande diferença de idade, em que a emoção deixa de ser algo que você está vivenciando e se torna algo que acontece com você sem a sua escolha consciente. Essa mudança é sutil, mas extremamente significativa, porque é o instante em que o desequilíbrio emocional começa a remodelar sua percepção sem que você sequer perceba. Quando alguém significativamente mais velho ou mais novo entra no seu mundo emocional, essa pessoa não traz consigo apenas a sua personalidade, traz consigo toda a sua história de vida, expectativas acumuladas e padrões inconscientes. Sua mente começa a se ajustar a essa presença de maneiras que parecem fascínio, mas que muitas vezes são adaptação. Os seres humanos naturalmente se calibraram à autoridade ou à novidade percebida. Se a outra pessoa parece mais experiente, seu cérebro pode se acalmar sem que você perceba. Se ela parece mais jovem ou mais aberta emocionalmente, seu cérebro pode adotar um papel mais protetor ou mais participativo, e nenhuma dessas respostas é neutra. Elas mudam a forma como você interpreta tudo, desde o tom de uma mensagem até o significado do silêncio ou a maneira como você recebe afeto. Uma das forças psicológicas mais negligenciadas nesse tipo de dinâmica é a percepção de poder, não necessariamente poder real, mas poder emocional ou social percebido. Você pode começar a sentir que a outra pessoa sabe algo que você não sabe, ou que ela está emocionalmente à sua frente ou atrás de você, e isso cria um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode parecer atração porque ativa sua necessidade de se aproximar ou proteger a outra pessoa. É aqui que a responsabilidade emocional começa a se confundir. Em vez de duas pessoas se relacionarem em pé de igualdade, vocês começam a assumir papéis, mentor, seguidor, salvador, aprendiz, sem terem concordado conscientemente com eles. E uma vez estabelecidos esses papéis, os sentimentos se intensificam porque eles criam estrutura, e a estrutura é percebida como significado, mas significado nem sempre é a verdade. Outra camada dessa dinâmica envolve a ativação do estilo de apego. Se você tem um estilo de apego ansioso, provavelmente se sentirá mais preocupado, mais sensível emocionalmente e mais vulnerável às flutuações na atenção que recebe. Se o seu estilo tende à evitação, você pode vivenciar um ciclo de aproximação e distanciamento, onde a proximidade parece emocionante, mas também opressiva. A diferença de idade amplifica esses padrões porque introduz incerteza sobre sua posição emocional dentro do relacionamento, e a incerteza alimenta o apego, mesmo quando esse apego não é saudável. O que parece ser um vínculo emocional profundo pode, na verdade, ser o seu sistema nervoso tentando se estabilizar em uma dinâmica que ainda não compreende totalmente. O perigo não reside na diferença de idade em si, mas nos papéis não examinados e nas expectativas emocionais que se formam dentro dela, moldando silenciosamente a forma como você ama, como reage e como gradualmente perde o equilíbrio emocional. Em algum momento desses relacionamentos, geralmente surge um limite. A intensidade emocional se torna tão normalizada que você para de questioná-la. E é justamente nesse momento que ela exerce a maior influência sobre suas decisões, porque familiaridade não é o mesmo que segurança. Só porque algo parece emocionalmente constante, não significa que seja estável. Na atração por alguém com diferença de idade, o ritmo emocional tende a se tornar irregular, e a mente começa a se adaptar a essa imprevisibilidade, chamando-a de paixão. Mas a imprevisibilidade é um dos principais motores da fixação emocional. O cérebro humano é programado para prestar mais atenção ao que não pode antecipar. Assim,
Quando alguém lhe dá atenção intermitentemente, às vezes com profunda intensidade, outras vezes com notável distanciamento, seu sistema nervoso começa a priorizá-la em sua hierarquia emocional, sem sua autorização consciente. Você começa a construir narrativas em torno dessa inconsistência. Diz a si mesmo que essa pessoa é complexa, incompreendida, excepcionalmente profunda, mas a psicologia mostra que a inconsistência gera mais apego do que a consistência. E é aqui que a confusão emocional começa a aparecer profundidade emocional. Você não está mais apenas respondendo à pessoa. Está respondendo ao padrão que essa pessoa cria em seu sistema nervoso. E esse padrão se torna viciante porque mantém sua atenção engajada mesmo na ausência da outra pessoa. Outro aspecto importante é o que poderíamos chamar de ilusão de aceleração emocional. Em relacionamentos com grande diferença de idade, as coisas tendem a acontecer mais rápido do que em outros. As emoções são reveladas rapidamente. As conversas se tornam profundas. Quase imediatamente, os sinais de apego se intensificam e uma sensação de intimidade prematura é experimentada, mas velocidade não implica profundidade. Às vezes, a velocidade simplesmente reflete que duas pessoas estão projetando significados uma na outra, muito mais rápido do que construindo um entendimento real. A verdadeira conexão emocional não é medida apenas pela intensidade. É medida pela clareza, consistência e responsabilidade emocional mútua. Mas, quando há uma diferença de idade, esses fundamentos podem ser involuntariamente negligenciados porque ambas as pessoas percebem que algo significativo está acontecendo e se apressam em nomeá-lo antes de o compreenderem completamente. O que é vivenciado como uma conexão profunda pode, na verdade, ser um vínculo emocional intensificado, carente de uma base sólida. E com o tempo, essa falta de base começa a se manifestar como confusão, excesso de reflexão e ciclos de dependência emocional, nos quais você se vê tentando estabilizar algo que nunca foi verdadeiramente estável. É precisamente nesse ponto que a consciência se torna crucial, porque, uma vez que você enxerga o padrão claramente, não pode mais ignorá-lo, e você finalmente começa a distinguir a intensidade emocional da verdade emocional. Há algo que a maioria das pessoas entende mal sobre a atração intergeracional, e é o seguinte: os sentimentos mais intensos nem sempre surgem da semelhança. Às vezes, eles emergem do contraste. E o contraste é emocionalmente magnético porque desafia nossas expectativas internas de como uma conexão deveria ser. Quando alguém significativamente mais velho ou mais novo entra em nosso espaço emocional, isso interrompe nossos padrões habituais de relacionamento, e nossas mentes interpretam essa interrupção como significativa. Mas interrupção não é sinônimo de compatibilidade. Na verdade, o cérebro muitas vezes confunde perturbação emocional com relevância emocional, porque essa perturbação desencadeia maior atenção e uma codificação mais intensa das memórias. É por isso que nos lembramos dessas conversas com mais vivacidade, desses momentos com mais intensidade e desses picos emocionais com mais clareza do que em um relacionamento equilibrado. Mas o que lembramos não é necessariamente a verdade emocional, é a ativação neurológica. E é aqui que as pessoas começam a construir narrativas inteiras sobre alguém com base na intensidade do que sentem, em vez da consistência com que são tratadas. Outro aspecto que merece atenção é a assimetria emocional inerente a essas dinâmicas. Uma pessoa muitas vezes sente que está descobrindo algo novo, enquanto a outra sente que está recuperando algo que havia perdido. Isso cria uma troca emocional desigual, mesmo quando ambos estão genuinamente envolvidos. Quando uma pessoa sente que está sendo apresentada a um mundo emocional desconhecido e a outra se lembra de algo que deixou para trás, o relacionamento começa a girar em torno de diferentes necessidades psicológicas, sem que nenhuma delas perceba. Você pode sentir que essa pessoa te entende como ninguém, mas às vezes o que ela entende não é você de verdade, e sim a versão de você que se encaixa na narrativa interna dela sobre como a conexão deveria ser. E essa distinção é sutil, mas crucial, porque se sentir compreendido é percebido exatamente da mesma forma que se sentir amado, mesmo quando essa compreensão é incompleta ou parcial. Com o tempo, isso cria dependência emocional, não necessariamente por manipulação, mas por ciclos de reforço. Seu cérebro começa a associar essa pessoa ao despertar emocional, à validação ou à expansão da sua identidade. E essa associação é reforçada cada vez que a intensidade emocional é seguida por alívio ou reconexão.
Mas laços emocionais saudáveis não são construídos em ciclos de intensidade. Eles são construídos em estabilidade, clareza mútua e presença emocional constante. Quando esses elementos estão ausentes, o sistema nervoso começa a compensar, aumentando o investimento emocional para preencher o vazio. Essa compensação parece um amor mais profundo, mas na realidade é o cérebro tenta resolver a incerteza através do apego. E quanto mais você tenta entendê-lo, mais envolvido emocionalmente você fica. A menos que você aprenda a dar um passo para trás e avaliar o que realmente está sendo trocado, além do que parece certo no momento. Agora, quero que você considere algo que muitas pessoas evitam pensar porque elimina a fantasia e coloca a responsabilidade de volta ao centro da equação. Na atração por pessoas com grande diferença de idade, sempre existe a questão da sincronia, não apenas emocional, mas também relacionada à vida, e é aqui que muitos relacionamentos sofrem em silêncio. Mesmo quando os sentimentos são genuínos, duas pessoas podem se importar profundamente uma com a outra e ainda estarem completamente desalinhadas em termos de direção, estabilidade, prioridades ou estágio de desenvolvimento emocional. Quando uma pessoa está construindo sua identidade, carreira ou autonomia emocional e a outra está passando por uma fase de vida completamente diferente, o relacionamento começa a carregar uma pressão invisível que nenhuma química consegue resolver completamente. Sua mente pode resistir a essa ideia porque sente que você está pedindo para ela questionar algo que valoriza. Mas questionar não é rejeitar, é esclarecer. E a clareza é o que te protege da confusão emocional a longo prazo. Com o tempo, o que frequentemente acontece nessas dinâmicas é que ambos começam a se adaptar para manter a conexão sem perceber o custo. Você pode começar a minimizar certas necessidades suas, amplificar outras, ou ignorar o desconforto, porque a euforia emocional parece compensar tudo. Mas adaptar-se não é o mesmo que estar alinhado. Às vezes, vocês não estão crescendo juntos, estão simplesmente se acomodando um ao outro. E essa diferença importa mais tarde porque a adaptação exige esforço constante, enquanto o alinhamento genuíno parece natural. Outra camada psicológica presente nesses relacionamentos é a projeção para o futuro. Quando as emoções são intensas, as pessoas tendem a imaginar como o relacionamento poderia ser, em vez de observar como ele é no presente. A diferença de idade intensifica essa dinâmica porque a própria diferença estimula a imaginação. Você começa a construir cenários futuros, conversas que ainda não aconteceram, momentos significativos e caminhos de vida compartilhados. Mas essas visões são baseadas no potencial emocional, não na realidade atual. E o potencial é uma das ilusões mais persuasivas no âmbito emocional dos relacionamentos, porque cria a sensação de que você já está na metade do caminho, mesmo que nenhum passo concreto tenha sido dado. E quanto mais você investe emocionalmente nesse potencial, mais difícil se torna avaliar objetivamente a compatibilidade atual. Você pode se pegar racionalizando inconsistências ou minimizando preocupações legítimas, porque sua mente está protegendo o futuro imaginado ao qual já se apega. Mas a verdadeira maturidade emocional exige separar o que você sente do que demonstra consistentemente ao longo do tempo. Não em momentos de alta intensidade, mas em padrões de comportamento e responsabilidade emocional sustentada. E quando você começa a perceber padrões em vez de possibilidades, você ganha acesso a algo inestimável. A capacidade de discernir se essa conexão está construindo algo sólido ou simplesmente experimentando altos e baixos emocionais que parecem significativos, mas que podem não se traduzir em nada real e sustentável. Quero que você ouça isso com clareza, sem deixar que a emoção distorça a mensagem, porque é aqui que a consciência pode libertá-lo ou mantê-lo preso. A atração por pessoas de uma geração diferente não é automaticamente errada nem automaticamente certa. O que importa não é a diferença de idade em si, mas a estrutura emocional que a sustenta. Se ambos se relacionam a partir de um lugar de igual responsabilidade emocional, respeito genuíno e clareza, ou se um deles carrega um fardo emocional desproporcional sem perceber. Quando os sentimentos são intensos, sua mente sempre tentará justificar a conexão, construir narrativas, destacar os melhores momentos e apagar os confusos, porque é assim que o apego funciona. Ele protege o vínculo mesmo quando este não é estável, mas você não é a sua resposta de apego. Você é quem pode observá-la, e quando você aprende a observar, em vez de reagir, começa a recuperar o controle sobre a influência que qualquer pessoa exerce sobre o seu estado emocional.
Uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer em qualquer relacionamento intenso não é como eu me sinto, mas como eu me sinto consistentemente ao longo do tempo. Eu me sinto seguro ou constantemente em alerta? Eu me sinto emocionalmente estável ou constantemente desequilibrado? A clareza dentro de mim ou a confusão prevalece? Porque a clareza raramente é caótica e a confusão raramente é acidental. Geralmente indica uma falta de sincronia em termos de tempo, expectativas ou disponibilidade emocional real. E se alguém realmente se encaixa na sua vida de uma forma saudável, você não vai perder tempo tentando decifrar cada movimento dessa pessoa. Você se sentirá compreendido sem precisar analisar tudo em excesso. Agora, se você se encontrar em uma situação como essa, não estou dizendo para você ir embora ou ficar. Estou dizendo para você desacelerar emocionalmente o suficiente para enxergar com clareza o que está acontecendo além da intensidade. Porque a intensidade pode parecer significado, mas o verdadeiro significado é construído através da consistência, não de picos emocionais. E se essa conexão for real, ela vai durar mais do que a sua clareza. Ela não vai exigir que você ignore seus instintos, suas necessidades ou sua estabilidade emocional para continuar existindo. E se exigir, então o que você está sentindo não é amor em sua forma mais genuína, é um emaranhado emocional. Moldado por diferenças, tempo e projeção psicológica, você merece saber a diferença entre os dois, porque, uma vez que saiba, você nunca mais confundirá caos com conexão. M.